Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um episódio do CNPJ Cast, podcast da CNPJs. E, como sempre, uma convidada super especial. Então já pega papel e caneta, que eu tenho certeza que você vai sair com muitos insights deste bate-papo hoje. E, sem muito delongas, queria agradecer a presença da Vanusa Rodrigues, né, que veio aqui trocar uma ideia pra gente super legal. Vanusa, que é sócia da Vanusa Rodrigues Treinamentos e também da Imob Consultoria. Então nós vamos ter aqui dois negócios ali, um de imobiliária, né, vendas de casas, né, e outro de treinamentos e consultoria ali para empreendedores e para pessoas que querem se desenvolver. Então tenho certeza que o bate-papo vai ser sensacional. Vanusa, muito obrigado. Para a gente é um prazer te receber aqui na CNPJs. Eu que agradeço o convite. É muito importante para mim estar aqui, poder dividir um pouquinho daquilo que eu sei, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Então é um prazer estar aqui. Obrigada. Então, ótimo. Então vamos começar do início. Como tudo começou? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Vanusa. Então, deixa eu te contar. A história é longa, mas eu vou tentar resumir aqui, né, para você, um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha trajetória. Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa inquieta. Uma pessoa que, de alguma forma, quebrou várias barreiras. Né? Quando criança, minha mãe trabalhou de sol a sol, sozinha, para me criar. E ela sempre teve a crença de que a gente precisava trabalhar CLT o tempo todo, a gente precisava ter um salário fixo, ter a aposentadoria. E isso, eu fui crescendo com isso. E aí, eu lembro que ela tentou me colocar numa farmácia na época. Eu falei, vou trabalhar numa farmácia quando eu fiz 18. Eu falei assim, não, eu quero ir para um lugar onde eu posso crescer. Então, essa inquietude sempre morou dentro de mim, né? E aí eu fui para o call center. Quando eu fui para o call center, eu lembro que eu falei com um instrutor de treinamento. Eu falei com ele assim, olha, eu vou ficar como operadora durante 6 meses. Depois eu quero a sua ajuda, que eu quero ser promovida a supervisora. E exato 6 meses eu fui promovida. E aí passei por diversos desafios como supervisora, né? De não entender a liderança, de não saber lidar com os meus liderados, da impulsividade de querer resultado a todo custo, sem entender que existe um processo que a gente precisa seguir para fazer isso acontecer, sem entender de pessoas, porque eu realmente fui jogada lá com 18 anos e tive que me virar nos 30 para ter uma equipe de 25 pessoas, com pessoas com diversas idades, pessoas com muito mais experiência que eu. Né? E aí foi acontecendo, assim, trabalhei em 14 anos na área de call center, fui promovida inúmeras vezes, trabalhei com treinamentos, trabalhei com melhoria contínua, trabalhei com ISO 9001, trabalhei com gestão de projetos, né, para a gente trabalhar a qualidade da empresa. Então passei por diversas coisas e diversos desafios muito grandes e que hoje fizeram com que eu decidisse seguir pela carreira que eu sigo. Porque eu digo que muito do sofrimento, muito das coisas que eu sofri, foram por falta de conhecimento. E ter alguém que me direciona e que fala, olha, peraí, você não precisa sofrer tanto, porque se você fizer desse jeito, você vai ver que vai fluir melhor para você. Poderia ter feito diferença na minha história, então eu decidi fazer a diferença na história das pessoas. Mas foi muito difícil para mim quebrar isso, sabe, da CLT, sabe? E conta, mas você teve esse desejo, ainda estava no call center, começou a trabalhar ali de forma dividida, já tendo algum trabalho ou finalizou a rotina lá para depois começar na outra? Não, eu trabalhava lá e me concentrava lá. Né? Só que eu sempre sentia essa inquietude de ajudar as pessoas também da minha equipe. E eu via que eu tinha um impacto muito grande na vida delas. Uhum. Pelos meus treinamentos, eu sentia que as pessoas saíam de lá muito mais bem preparadas, mais motivadas, querendo fazer. Eu falei, não, peraí. Eu comecei a sentir essa inquietude em mim de falar, poxa, eu acho que eu posso entregar muito mais. E aí começou a se preparar para fazer esse processo ali de sabe quem começou a me preparar? Meu marido. É mesmo? Ele começou a empreender na nossa imobiliária. E ele falava assim, vem comigo, eu tenho certeza que você vai poder me ajudar muito mais. Vem comigo. Eu falava, não, mas nós dois, né, informais, como que vai ser? Crenças que a gente precisa vencer o tempo todo na nossa vida, né? E eu falava, ai meu Deus, e se a gente passar dificuldade, e se não entrar dinheiro, se não aparecer nenhum cliente, ele estava no começo. E aí eu lembro que eu até tentei sair, aí veio a pandemia, conseguiram me reter da empresa, eu fiquei mais 1 ano e depois eu falei assim, não. Eu passei por um processo de desenvolvimento pessoal,
foi um processo de coaching, que é o que eu faço hoje. E aí esse processo me inspirou a fazer muito mais, a fazer aquilo que eu sentia. E nos deu coragem, porque o meu marido passou pelo mesmo processo que eu e foi muito bom. Porque eu acho que quando você tem uma empresa em conjunto, quando você pretende fazer isso com a sua empresa, vocês precisam se unir em valores, em propósitos, e vocês precisam caminhar juntos, os dois precisam falar a mesma língua. E aí eu falei, não, então agora eu vou. Eu lembro que na empresa me perguntaram se Vanusa fizer alguma coisa com você, o que aconteceu, o que você quer sair. Onde nós erramos? E eu falei, não, gente, não tem nada a ver com a empresa. Tem a ver com a minha inquietude, o meu desejo de fazer o melhor para mim, para minha família, entender os meus propósitos, aquilo que arde no meu coração e que eu preciso entender de verdade. E aí meu marido falou, então vem. E fui. E aí, uma das dicas, a gente já começa com dicas, né? Para qualquer pessoa que vai decidir empreender, é planejamento. Né? E eu trouxe isso porque no meu trabalho eu precisei me planejar. Eu precisei sair da caixa várias vezes. Eu falava que eu era de humanas. E aí fui virar analista e fazer análise todos os dias, reuniões, inúmeras reuniões. E aí eu falei assim, não, peraí, você me dá liberdade de fazer o que eu acho que é certo? Meu marido falou, pode fazer. Ele me deu carta branca. E aí eu fiz uma lista, fiz um plano de ação, um mega plano de ação, para mudar desde a imagem da nossa empresa, o lugar onde a gente estava, até o nosso método de abordar e de trabalhar com o cliente. Né? Agora você vai ter que contar um pouquinho disso. Mas antes de você contar, né, de toda essa transformação, acho que não tem como a gente não deixar de abordar um pouco mais de como é esse desafio de realmente tomar a decisão de sair, né, de um local onde você já estava estabelecida, com uma carreira já bem consolidada, bem construída, né, e empreender, né, ainda mais no seu caso também, você teve ali o apoio, pelo que eu entendi, se me corrija se eu estiver errado, muito forte do seu marido, mas não era da mesma forma que a sua mãe, né, porque sua mãe teve essa visão ali, um pouco mais tradicional, como você mesmo comentou. Como que foi isso, Vanusa? Foi muito desafiador. Mas eu acho que fazer essa jornada para dentro é essencial para que você se desafie. Todos nós temos uma tendência a ficar no conforto. Era confortável para mim. Mesmo que naquele momento não fosse aquilo que ardia no meu coração de felicidade. Eu fazia o que me era confortável, eu sabia o que eu estava entregando, então era muito fácil. Só que aí eu comecei a perceber que eu poderia mais. Então, como que foi essa jornada para dentro? Eu comecei a ver tudo que eu tinha de bom para entregar para as pessoas. Eu comecei a entender o quanto eu poderia extrair o melhor de mim e o quanto eu estava, de alguma forma, guardando isso dentro de uma caixinha onde eu estava. Então, eu falei, não, peraí, Vanusa, isso aqui você pode colaborar para muito mais pessoas, você pode ajudar muito mais pessoas, você pode ter uma missão muito maior do que essa. Mas essa jornada para dentro é muito difícil, Dejão. Porque, além de entender aquilo que nós sentimos, vencer os nossos medos, eu falo que hoje o medo é inevitável, né? Não tem jeito de a gente não sentir medo. Tem gente que acha que pode fugir do medo e vive a vida inteira tentando fugir do medo e sentindo medo. Eu hoje aprendi a pegar na mão dele e ir junto com ele. Fala, olha, já que você está aqui e você é inevitável, pega na minha mão e vamos comigo, porque você não vai me paralisar. Não vai. Não vai conseguir. E aí eu venci todos os meus medos, fiz essa jornada para dentro de me potencializar e falei, agora eu vou. E eu fui. Eu fui com a cara, com a coragem, com os medos, com as crenças limitantes, que era... Meu Deus, e agora se eu não tiver renda? E também, claro, a gente precisa correr riscos, mas riscos calculados. Casa com planejamento. Sim, com planejamento. E um dos planejamentos foi, peraí, deixa eu só colocar um dinheirinho ali para eu falar que eu estou colaborando para a minha aposentadoria, para eu me sentir mais segura. Às vezes a gente não entende que isso é importante para a gente, né? A gente sentir que a gente pode ficar um pouco mais segura. Então eu fui lá, planejei, me organizei e fui. Fui com tudo e as coisas foram acontecendo. Que legal. E outro ponto também, Vanusa, que eu não queria deixar de abordar, como é trabalhar com o marido? Olha, eu não sou uma pessoa que posso reclamar.
Porque, como eu te disse, eu antes alinhei com ele, falei, olha, você vai me dar a liberdade de fazer aquilo que eu acho que é certo? Ele falou, você tem total liberdade. E veja, uma das primeiras ações que eu fiz foi tirar ele da venda. Porque eu ouvi uma frase que eu acho que é importante que a gente entender. Se o piloto do avião estiver servindo cafezinho, quem pilota o avião? Perfeito. E aí ele estava no operacional, na correria, levando cliente para visitar, fazendo, acontecendo e vendendo. E não tinha jeito. Se a gente queria crescer... Um pouquinho de tudo e nada 100%. Né? Exatamente. Se você quer crescer, você precisa se colocar na posição de empresário. Tem inúmeros empresários que não se colocam como empresários, que estão o tempo todo no operacional. Sim. E aí eu tirei ele dessa posição. Então causou incômodo. Mas trabalhar com meu marido é muito bom, porque ele é um cara tranquilo. E ele confiou no meu trabalho. Eu acho que o grande problema das pessoas que eu atendo e que trabalham junto com os maridos ou com as esposas é porque existe um ambiente de competição entre marido e mulher. E não de soma, né? E não de somar. Se você está alinhado com propósitos iguais, se você sabe o que você quer entregar para sua família, para sua vida, se você sabe as suas conquistas, dificilmente isso vai ser um problema, a convivência. Porque todos nós temos espinhos. A gente sempre vai se deparar com o espinho do outro. Mas a gente também tem uma necessidade de conviver com pessoas. E por que não, meu marido, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo? Então, deu muito certo. Pela liberdade, porque nós dividimos. Aquilo que é meu, você não entra. Aquilo que é seu, você não entra. A não ser que eu te peça opinião e a não ser que você me peça opinião. A gente precisa também isso já estava no planejamento também. Estava no planejamento. Então, eu separei todas as funções. Inclusive, quando eu entrei, eu mandei todo mundo embora. Você renovou a equipe. Exatamente. Por quê? Não porque eu achava que ele não tinha capacidade de desenvolvê-los, mas porque eu não sentia o desejo deles de fazer. Né? E pensando em termos de produtividade, por exemplo, no ano que passou, eu fiz o básico que eu já fazia no trabalho, né? Peguei um gráfico e fiz de vendas. E quando eu olhei, sabe quem tinha vendido mais? Adivinha? Meu marido. Meu marido. Ele era o então, por que eu tinha campeão de vendas. Né? Exatamente. Pra quê? Não fazia sentido. Aí eu tirei ele da venda, então o medo dele, né? Já comecei a tirar ele da venda. Eu mais vendia, agora você ainda me tira da venda, tem que vender essa coisa. O que eu vou fazer agora? Né? A gente não vai vender nada, você é louca. Ele pensando. E aí eu fui e tirei ele da venda, renovei o time, peguei pessoas assim com um perfil que eu gostava. Pessoas que movimentam, pessoas que vão para a internet, pessoas que se jogam. Legal. E só um parênteses sobre isso e uma pergunta, até uma curiosidade. A preocupação nesse momento foi mais com perfil do que com conhecimento técnico e experiência? Foi mais com perfil. Legal. Foi mais com perfil. Porque o conhecimento técnico e experiência ele tinha. Eu não tinha. Eu confiava nele. Eu sabia que ele ia passar isso pra gente. Era mais fácil a gente desenvolver a parte técnica e a experiência, a própria evolução do trabalho iria acontecer do que a parte... Do que pessoas engessadas. Perfeito. Engessadas. E aí um dos planos foi criar um treinamento do zero para a gente treinar todo mundo que entrasse. Levar eles para fazer visita, deixar eles arriscarem e vamos lá. E foi isso que a gente fez. Também fez parte desse mega plano de ação que a gente fez. Reformamos e nos organizamos. E aí eu lembro que nós, quando eu tinha feito esse levantamento, no ano que passou, né, quando eu fiz esse levantamento, a gente tinha feito 12 vendas no ano. Incluindo uma grande ação de lotes que a gente vendia e com o meu marido sendo o melhor vendedor. Entendi. E eu tirei ele da venda e no ano que eu entrei, nós vendemos 45 imóveis no ano. Nossa, bem mais que o dobro, né? Bem mais que o dobro. E pensando que todas as pessoas que entraram comigo não tinham nenhuma experiência com venda de imóvel, e muito menos eu. Então, às vezes, a gente precisa confiar nos nossos conhecimentos e até nos nossos conhecimentos empíricos, as coisas que estão dentro de nós, o nosso feeling para as coisas. Muitas vezes o que nos falta é isso, ter confiança naquilo que ainda vai chegar, mas viver um dia de cada vez. E isso é super legal, Anus, e eu falo muito isso, que o interessante é a gente conseguir encontrar o equilíbrio, né? Eu tenho um planejamento estratégico, mas com acreditar no feeling que eu tenho, porque eu vejo que muita gente não planeja nada e quer ir só pelo feeling, né? E aquele que planeja tudo, que se tiver um sentimento que foge, ele bota o sentimento de lado para seguir o que estava planejado. E eu acho que
o interessante, talvez o mais desafiador, seria fazer essa construção em conjunto, né? Sim, fazer essa junção. Eu acho que tem três pontos, né? Aquilo que a gente sempre fala sobre cultura organizacional, né? A gente precisa entender qual que é a nossa visão. Eu sabia onde a gente queria chegar e hoje, graças a Deus, a gente já chegou em termos de faturamento também. A gente precisa entender que a gente precisa cumprir missões. E as missões é quando a visão sai do campo da visão. Né? Ela começa a se materializar, ela começa a acontecer. E os pequenos propósitos, que é o dia a dia. A gente precisa passar por eles. Né? E qual que é a questão da grande maioria das pessoas? É porque elas estão tão preocupadas no que vai vir e no que pode acontecer. Eu falei isso no meu Instagram esses dias. Eu falei que muita gente fica tão concentrada naquilo que não quer que esquece de vivenciar aquilo que deseja. Então, tem muitos empreendedores que ficam ansiosos pelo resultado no final do mês, mas esquece de viver o hoje e pensar nas estratégias que pode fazer hoje, 24 horas. O que eu posso fazer para mudar o meu resultado? Até porque o resultado do final do mês é a consequência do que ele vai fazer agora. Exatamente. E eu já presenciei em inúmeros lugares, principalmente no call center, né, que as pessoas chegam no final do mês, começam um movimento completamente diferente do movimento que elas faziam. Então, os meus operadores, por exemplo, começavam a vender muito mais. Mas por quê? Porque o comodismo e o fato de eu ficar só ansioso com o final do mês, e aí quando eu vejo que a minha comissão não está entrando, eu começo a fazer, eu não vivo os pequenos propósitos de entregar o melhor todos os dias. Na palestra eu falei, né? Você está fazendo o melhor ou possível? Tem um monte de gente falando que está fazendo o possível e falando, não, mas é o melhor que eu posso. Não, não é o suficiente. E se você não extrai o melhor de você, aquilo que eu falei nessa jornada para dentro, e falar assim, eu tenho muito mais potencial, você vai ficar no mesmo lugar. Sabe uma das coisas que eu fiz como estratégia lá na imobiliária? Eu tirei o Instagram da concorrência de todo mundo. Ninguém via concorrência. Sabe por quê? Porque aí eu fico só focado. Não, fulano vendeu, pegou meu cliente, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E no seu cérebro, no seu resultado, onde fica, a gente desvia do foco daquilo que realmente importa na nossa vida e principalmente no nosso negócio. Essa não era a ideia. A ideia é vender. E aí a gente foi fluindo, as coisas foram acontecendo, eu fui ajudando, organizando. E só para mim ter uma noção aqui de tempo, você falou que a empresa tinha te segurado na época de pandemia, então depois que você saiu foi o quê? 2021, 2022? 2020 eu saí, né? E aí fiquei 21, 22, e aí decidi sair de novo. Aí 21, 22 você estava ainda na imobiliária, 100% imobiliária. 100% dedicado. Ah, legal. 100% dedicado. E foi um novo projeto que aí veio a Vanusa Rodrigues com treinamentos. O novo projeto da Vanusa Rodrigues Treinamentos veio com a minha gravidez, com a chegada da Beatriz. Legal. E aí eu já tinha combinado com meu marido, eu falo sobre alinhamento justamente porque é importante, principalmente numa empresa familiar. Eu falei com ele, olha, o dia que a gente decidir ter filho, eu vou ficar pelo menos 1 ano parada, cuidando dela. Focada nela. Ele falou, tudo bem. E é isso eu fiz. Engravidei. E aí eu falei, não, agora é a hora. Agora curtir a Beatriz. De curtir a Beatriz e seguir pensando no que eu posso fazer. Porque quando a gente está com o bebê, a gente fica muito ocupado em dar atenção. Mas você tem tempo para pensar. Sim. Você dá atenção, você cuida, mas o tempo para pensar você tem. E aí eu comecei a criar estratégias para trabalhar com algo que eu já tinha feito. Já tinha feito o curso de coach antes. Assim que eu saí desse processo meu, eu me interessei muito em colaborar para a vida das pessoas dessa forma. Porque eu vi o quanto fez diferença na minha vida. Sim. Na minha vida. E aí eu falei, não, então agora eu vou começar. Eu brinco que eu tinha uma cliente que era uma amiga e um sonho. Só. E uma bebê de colo. E uma bebezinha de colo que eu tinha que cuidar. Foi assim. E eu conversei com meu marido, falei, olha, eu não volto mais, mas a partir de agora, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui à sua disposição, vou te ajudar. A parte do marketing todo eu faço, então até hoje eu cuido disso. E eu vou seguir aquilo que está no meu coração. Ele falou, fechado. Você me muito aqui, organizou. Claro. Ter o apoio de alguém é muito importante. Eu falo que casamento é vocação. E saber que isso é uma vocação e valorizar isso é importante demais. Demais. E eu tenho um marido, graças a Deus, que me apoia muito, que me ajuda muito. Sabe? Que até quando eu tinha só uma cliente, um sonho, ele falou, vai dar certo. E a gente precisa disso.
né? Precisa desse apoio. Por mais que a gente tenha confiança, eu tinha plena confiança naquilo que eu estava entregando. Por mais desafiador que fosse, por menos experiência que eu tivesse, todos nós, quando empreendemos, nós precisamos ter, pelo menos, um mínimo de confiança naquilo que nós vamos fazer. Acreditar mesmo. Acreditar mesmo e fazer o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, porque esse é um clássico que as pessoas estão usando muito errado, né? É realmente melhor. É entregar o diferencial, é fazer tudo que você puder para aquela pessoa, para a evolução dela, para você entender os resultados dela. Muita gente falando, mas eu estou fazendo o melhor, e está lá sentado, às vezes parado, como eu te disse, às vezes nem pensando. E aí decidi... O melhor dela está muito limitado. O melhor dela está limitado, e a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente tem se limitado e falando que a gente está fazendo o melhor com uma anestesia para a nossa infelicidade de não estar conseguindo os resultados que a gente deseja. A gente está infeliz, mas eu estou falando que eu estou entregando o melhor, então está tudo bem. Estou dentro do jargão popular? Estou dentro do jargão popular, quer dizer, dentro de uma crença popular. É uma crença perfeita. De uma crença popular, né? E aí eu decidi empreender e aí fiz isso. Comecei a ir para o Instagram, morri de medo, né? Meu Deus, as pessoas vão me julgar, como se eu não fosse julgada sem ir para o Instagram. Qualquer lugar, né? Precisa estar no Instagram. A gente está o tempo todo, qualquer coisa que a gente fizer, nós vamos ser julgados. Então, por que as pessoas têm tanto medo de julgamento? Né? E principalmente medo do que a gente não sabe ainda se vai acontecer. Porque ponto é, inúmeras pessoas devem estar me julgando, mas eu nem sei. Para que eu vou sofrer com isso? Se preocupar com uma coisa que nem está materializada, né? Nem está materializada e nem pode ser que eu nem nunca saiba. Sim. Né? E mesmo que eu saiba, é uma opinião da outra pessoa e ela tem todo o direito. Eu preciso respeitar que o outro é o outro, mas fazer o meu corre. Porque é o meu. Né? Imagina... É o que eu acredito, é o que eu quero, é o que eu... Exatamente. E assim, eu me deparo desde com inúmeros empresários, pessoas que estão tentando seguir nessa carreira, que se limitam pela opinião do outro. Sempre. E gente grande, gente que já está consolidado e que fica, ai meu Deus, mas o que o outro vai pensar? E aí é difícil, porque imagine se você focasse, como eu disse, ao invés daquilo que você não quer, você focasse nos seus desejos, o seu desejo de prosperar com o seu negócio. Você arriscaria. E as pessoas não arriscam. E aí eu fui e comecei a trabalhar com pessoas que me procuravam, indicações. E foram chegando empresários, agora tem médicos, tem advogados, tem grandes empresários aqui de Birita que eu atendo, pessoas que eu consigo direcionar, entender e cumprir a minha missão. Eu acho que, como eu falei, a gente tem várias missões, né? Mas para a gente cumprir uma ou outra missão, a gente precisa acabar aquela. Eu cumpri a minha missão na imobiliária. E aí eu comecei uma nova missão. E agora eu tenho trabalhado os meus novos propósitos. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Quais são os meus propósitos? Aonde eu quero chegar? Quais são os sonhos que eu tenho para mim? E, principalmente, saber os nossos valores. Hoje eu tenho tudo muito bem certinho na minha vida. É primeiro Deus, depois a mim, o meu cuidado que eu tenho comigo, com o meu bem-estar, com a minha saúde mental. Depois vem a minha família e depois vem o trabalho. Isso é legal demais, porque eu vejo muita gente falando isso, que família estaria antes de você. Eu falo, mas se você não estiver bem, sua família não vai estar bem. Como? Né? E você trazendo isso, reforça o que eu sempre pensei, né? Então, assim, eu também acredito muito nisso. Acho que sempre tem que ter a espiritualidade, né? Deus, fé, espiritualidade, dependendo de cada crença, acho que isso é importante. Depois é você mesma, né? Acho que você estar bem, todo o resto vai caminhar melhor, né? Depois família, depois trabalho. Eu também concordo muito com essa... Sim. Não sei se eu posso chamar assim de divisão, porque isso, de certa forma, é uma hierarquia, vamos dizer assim, mas que uma contribui muito com a outra. São pilares. São pilares, perfeito. Se um cai, a chance de... Tudo desmoronar, principalmente os principais. Sim. E tem um ponto, eu estava conversando até com uma cliente minha hoje. Ela falou assim, Vanessa, mas eu estou com a agenda tão cheia, que eu estou tão impaciente com as pessoas dentro da minha casa. Aí eu perguntei para ela, mas por que você trabalha? Ela falou assim, para dar o melhor para as pessoas da minha casa. Mas eles não estão recebendo o melhor de você. Então não adianta. E o que acontece com muitos empresários, você que trabalha com muitos empresários, às vezes esquece de todos os valores. Sabe o que vem acima de Deus? O trabalho.
o trabalho. Só que quando você consegue colocar cada coisa no seu lugar, a vida flui. E aí aquele trabalho que era maçante, que era cansativo, que você falava, ai meu Deus, eu não estou aguentando mais, ele passa a ser um trabalho que vai ser prazeroso, porque você sabe o que você está entregando para as pessoas que você ama. E não tem nada melhor de fazer algo que você goste de fazer. Exatamente. E também a gente precisa aprender a gostar das partes ruins daquilo que a gente gosta de fazer. Porque sempre tem, Porque né? tem desafios. Tem desafios. Mas todo degrau que a gente sobe, a gente tem músculos para subir. Ou então você está subindo errado. Né? Porque eu falo que a vida é como se fosse um videogame, né? Quando eu jogava Mario, quando eu era novinha, a primeira fase era sempre mais fácil. Mas aí depois a gente vai mudando de fase, e são os pequenos propósitos, né? E a gente vai ficando mais forte, passa fases muito mais difíceis. É a mesma coisa a vida da gente. Quanto mais você tem a coragem de ousar fazer, mais você passa de fase, você vai enfrentar fases mais difíceis, você está preparado para ela. E aí você chega na sua missão, que é matar o chefão. E aí você pode pular de missão e fazer coisas novas. Entender que você pode escalar o seu negócio, que as coisas podem crescer, que você pode pensar em novas possibilidades. Muita coisa agora para esse ano a gente já está pensando para imobiliário. Muita coisa para esse ano eu estou pensando para mim. Por exemplo, em escalar o meu trabalho. Estava falando isso com uma cliente minha. Agora, como a minha agenda, eu estou atendendo desde 40 pessoas simultaneamente. São 40 pessoas, eu nunca imaginei. Nunca. Porque a gente sabe que o coach tem preconceito. Imagina se eu não tivesse rompido isso. Sim. Falar assim, as pessoas têm preconceito com o coach. Então eu não vou fazer, porque vai que elas têm preconceito comigo também. Não, é o meu negócio, é aquilo que eu sinto no meu coração que eu devo fazer, então eu vou me empenhar, eu vou fazer o melhor de verdade. Então eu estou atendendo 40 pessoas. Então eu cheguei num ponto que eu falei assim, agora eu preciso investir na internet, preciso fazer o meu curso. Que é um curso online. Já está desenvolvendo. Já. Agora eu estou me trabalhando muito forte nisso. E todo empresário precisa saber a hora de subir. Porque quando você estagna, você passa a não sentir mais prazer pelo que você faz. O seu negócio, você começa a olhar para o seu negócio e falar assim, tá tudo mais do fluindo. mesmo, né? Tá tudo acontecendo aqui. E até quando você passa por dificuldades, você já não acha mais opções, porque você está tão engessado. Então agora eu já estou sentindo essa necessidade de subir mais um degrau. Né? Tenho recebido muitos convites para palestras, muitos convites para falar um pouco sobre isso, sobre a minha trajetória, e isso me deixa muito feliz. Né? Então, isso me impulsiona a fazer o melhor. Só que, para todo empresário, eu acho que uma coisa que eu carrego como valor e que eu dificilmente vejo o empresário falar sobre esse valor é a constância. Tem gente que para no meio do caminho. Tem gente que desiste no meio do caminho. Tem gente que vai fazer sempre mais do mesmo, porque morre de medo de ser constante, e aí depois, e se não der certo? E a constância é, nos altos e baixos, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E foi o que aconteceu comigo. Já tiveram meses que eu falava assim, que eu falei assim, meu Deus, eu não tenho um cliente. Hoje eu tenho fila de espera. Mas eu precisei ser constante. Eu precisei acreditar, confiar. E é difícil, né? Se a pessoa não for muito bem disciplinada e focada naquilo que ela tem, que ela quer, que ela deseja, manter a constância de estar sempre fazendo é desafiador. Sim, principalmente quando não funciona. Tem momentos e que de certa forma é o que acontece no início, né? Assim, que demora um tempo para fazer aquela curva, né? Exatamente, e até para novas estratégias do seu negócio. Uhum. Nem sempre vai acontecer do jeito que você quer. Vai ter uma coisa, por exemplo, tem vídeos que eu falo assim, nossa, esse vídeo vai dar super certo. E ninguém assiste. Aí teve um dia que eu estava na minha varanda, olhei a obra do vizinho, fiz um vídeo gravando, segurando o microfone, todo mundo curtindo e comentando. Eu falei, nossa, que coisa simples. Mas imagina se eu não tivesse a coragem de continuar fazendo. Se eu desistisse no que eu demorei um tempão para editar, para fazer, para acontecer, e ele não rolou. Não dá. E pode ser grande, pode ser pequeno. Nos negócios isso vai acontecer. Nas empresas que eu trabalhei isso acontecia. Às vezes a gente falava assim, vamos fazer um plano de ação aqui, eu tenho certeza que a operação vai comprar. Tinha momentos que a operação não comprava nada do que a gente falava. A gente falava, não, vamos dar, por exemplo, vamos dar aí uns 5 mil reais para as equipes fazerem uma festa. Ninguém comprava. O resultado não mudava, as coisas não mudavam, não acontecia. Vamos fazer um sorteio de bombons na semana. O resultado lá em cima. Então você fala para gente,
E você vai ficar frustrado? Não, vamos manter a constância aqui, vamos continuar tentando, porque uma hora a gente vai acertar. Mas tem muita gente desistindo no meio do caminho. Ou parando. Não. Eu vou parar, vou deixar do jeito que está, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Melhoria contínua, por exemplo, uma coisa que tem muita gente que não busca. E quando eu falo de melhoria contínua, e quando eu falo sobre valores, né, Deus, você, família, e depois do seu negócio, do seu trabalho, muita gente não busca melhorar a si mesmo. Não busca. Tem um monte de empresário engessado, mas porque não trabalha na sua evolução, não consegue olhar as suas possibilidades, não consegue olhar as crenças que os limitam. Porque tem um monte de sempre foi assim, vou continuar assim, vou morrer assim. Exatamente, o mercado está ruim mesmo. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes se conecta com pessoas com as mesmas dores que ele. Então são pessoas que vão falar assim, não tá difícil mesmo? Não tá dando para vender? Nossa, esse mês está complicado. Eu tenho um cliente que a gente estava conversando e ele falou assim, nossa, Vanusa, esse mês está péssimo. Eu falei, mas tá péssimo por quê? Ele falou, porque o mês de julho é ruim mesmo. Eu já conversei com várias pessoas que têm o mesmo negócio e falaram que tá ruim para todo mundo. Eu falei, entendi, tá ruim para todo mundo. Mas deixa eu entrar aqui no seu Instagram. Aí entrei no Instagram dele e falei assim, mas você não tem movimento nenhum. O que você está fazendo de diferente para fazer esse mês ser melhor para você? Já que você sabe que é um mês que tem uma tendência de não ser... Sim, já que você está fazendo mais gente, né? Já que você já conversou com um monte de gente, ao invés de fazer mais do mesmo e estar nessa linha, né, que a gente fala linha de mediocridade, o que você está fazendo para mais, para o seu negócio fluir? O que você está entregando para os clientes? O que você tem feito de estratégia? Me conta, me mostra seu plano de ação. Ele falou, nada. Eu falei, não, então não é um mês ruim. É um mês confortável, onde eu aceito o resultado ruim. É diferente. Porque todas as vezes que eu vi que as coisas não estavam fluindo, eu parei, sentei, pensei e falei, como que eu vou fazer isso aqui? O que eu faço com o que me acontece? E que depende só de mim. As pessoas não se perguntam isso. Elas sempre... O problema de quando a gente não assume isso é que a gente transfere responsabilidade. Eu transfiro a responsabilidade para o mercado de trabalho, que eu estou encontrando pessoas. Eu transfiro a responsabilidade para o mês, que está ruim. Eu transfiro a responsabilidade porque os clientes estão optando por comprar em outro lugar, a não ser no meu lugar, no lugar que eu vendo. Eu transfiro a responsabilidade. Meu marido lida com isso sempre, porque todas as vezes que ele chega e fala alguma coisa assim, eu falo, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Me conta, qual que é a sua estratégia a partir de agora? E isso é essencial. Isso é essencial. Se a gente não conseguir abrir os nossos olhos para enxergar novas possibilidades, e às vezes o seu olhar está limitado porque você precisa de ajuda. Às vezes você precisa de ajuda, você precisa de alguém que te direcione, que fale assim, mas espera aí, você não está fazendo nada. Se a gente não faz isso, nosso negócio não flui. As coisas não acontecem para a gente. Se a gente ficar apegado só nos nossos defeitos, nos problemas que a gente tem, também não. No preconceito que as pessoas têm em relação ao coach, isso é delas. As pessoas certas vão chegar para mim. Tem gente que tem medo, por exemplo, em loja, de colocar o preço das roupas porque está 3 vezes de alguma coisa. Mas peraí, você não está dando valor para o seu próprio produto. Você não está dando valor para aquilo que você está fazendo. Eu vendo valor. Então, as pessoas que se conectam comigo por isso, né? E desafiador, porque muitas das vezes a pessoa que está nessa situação, né? Ela, é porque talvez nem ela mesma conseguiu encontrar o valor dela, né? Exatamente. Por isso que você precisa melhorar a si mesmo primeiro. Por isso que você precisa estar em segundo lugar abaixo de Deus. Porque se você não vê valor em você, as coisas que você fizer também não têm valor. As pessoas vão. Eu posso olhar para você e falar assim, nossa, sensacional o seu trabalho. E você ir lá e falar assim, mas... Nem é tão bom assim. Nem é tão bom assim, podia melhorar, e podia fazer tanta coisa aqui, eu nem faço. A famosa síndrome do impostor mesmo. Exatamente, ela bate forte o tempo todo na gente. O tempo todo na gente. Quando falaram assim, você quer fazer um podcast? Eu falei, meu Deus do céu, ela fazendo um podcast. Você não sabe. E é o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. Sim. Então, assim, você fica com receio, você fica com medo. Como eu te disse, você precisa correr riscos calculados, mas você precisa correr riscos. Se jogar, né? Se jogar. Eu tô falando isso, gente, a gente fica nervoso sempre.
Sempre, com qualquer coisa. Eu tenho uma palestra amanhã e falei, meu Deus, são 50 mulheres, como que eu vou falar, né? Numa oficina mecânica, como que eu vou me conectar com elas? Mas eu preciso arriscar. Né? Eu tenho uma palestra na igreja, no primeiro momento que eu fui falar de Deus, eu falei, meu Deus, que responsabilidade, como que eu vou falar do Senhor? Será que eu tenho esse embasamento? Falar de Deus. Que desafio, né? Um desafio, falar da minha doutrina. Falar de uma coisa que é essencial para a minha doutrina, mas eu preciso arriscar. Porque é só assim que eu vou entender a minha capacidade. Aí se as pessoas não gostarem, se elas não gostarem, primeiro, como eu disse, pode ser que eu nem saiba. Sim. E segundo, eu preciso entender que é um risco que eu corro. E tá tudo bem. Deixa eu lidar com isso se acontecer. Mas, por favor, faça. E muito legal, porque talvez eu quando eu faço, eu brinco muito quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu preocupo mais naquele talvez que goste do que talvez dos outros 49, nesse exemplo de 50, que possa gostar ou não gostar, e muitas vezes eu nem vou saber, mas aquele que vem lá no final, nossa, adorei, obrigado, te manda uma mensagem depois lá no Instagram, ou te pede material, né? Tanta gente que depois me procura, nossa, eu vi essa palestra em tal evento, você poderia me mandar o material? Sim. Tal. Eu falei, nossa, e esses daí são talvez o que a gente tem que focar, e muitas vezes a gente foca talvez no lugar errado, né? Exatamente. Um chefe meu me deu um feedback muito importante uma vez. Ele falou assim, Vanusa, eu queria que você entendesse que as pessoas têm uma tendência a ver mais a floresta que está, ou a árvore que está pegando fogo do que a floresta que está crescendo. Então, a floresta que está crescendo, eu vou te trazer inúmeros benefícios. A árvore que está pegando fogo, não. Você só tem que apagar o fogo dela porque já acabou. Só que as pessoas não conseguem reconhecer isso. E sabe qual que é o problema? É que muitas vezes as pessoas só olham para aquilo que é ruim. Principalmente, por exemplo, você que trabalha com equipes, tem uma pessoa que não está fazendo resultado. E aí eu tenho uma equipe de 20 pessoas. Às vezes eu gasto tempo, energia, estresse com aquela pessoa e esqueço de trabalhar o resto do meu time. E aí eu só tô vendo a árvore que está pegando fogo, a floresta que cresce, eu não tô de alguma forma, né, cuidando. E ela não vai crescer. Não vai. Só que o foco no problema, eu acho que é a erva daninha, é o grande problema hoje em dia. Foco no problema, sem foco na solução. O que eu posso fazer que depende só de mim? Sempre. É essencial. E eu tenho feito isso todos os dias. Mesmo nas situações cotidianas, no trabalho, mesmo nas situações dentro da minha casa, no meu casamento, que todo casamento vai ter um conflito, alguma coisa, mas peraí. Não deixa eu não transferir a responsabilidade para ele e ver o que eu posso fazer aqui para influenciar. Porque a gente não muda ninguém, a gente influencia. Tem gente que vive o tempo todo tentando mudar o próprio funcionário, o marido, o filho. Não muda. Você influencia pessoas. E como que você influencia pessoas? Cuidando de você. Entendendo quem você é, se potencializando. Quantas e quantas pessoas estão desistindo no meio do caminho porque não se potencializam? Quantos e quantos empresários falindo porque não acreditam em si mesmos? Quantas pessoas que estão transferindo a responsabilidade para o mês de junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro e... Eu falei isso com uma cliente minha aqui. A gente já precisa começar a planejar dezembro. Já precisa. Está começando agora, né? O segundo semestre. Não, ele estava terminando. Você tem que olhar para ele assim. Porque aí, se chegar no mês de dezembro, você falar assim, nossa, não foi como eu esperava, você me desculpa, foi falta de estratégia, não foi o dezembro. Então, olha para você, para as suas possibilidades, para o que você pode fazer. Se planeja, entende. E, principalmente, acredita. Acho que essa é a essência do meu trabalho, daquilo que eu entrego, da forma que eu quero entregar, tanto para a imobiliária quanto para a Vanusa Rodrigues, treinadora. Eu quero que as pessoas saibam que a gente está entregando o melhor. Hoje a gente trabalha com sonhos, eu trabalho com sonhos das pessoas individualmente e com sonhos das pessoas de comprar casa própria. Então eu preciso saber o que eu quero entregar para as pessoas e automaticamente a consequência disso para a minha vida. Aí eu me impulsiono. Eu preciso saber que aquilo que eu estou fazendo vai trazer muito mais do que financeiro. Vai trazer prosperidade para a minha família. A prosperidade inclui o financeiro. Sim. Inclui. Mas a gente precisa.
Preciso olhar e falar assim, nossa, eu cheguei aqui. Eu lembro que o dia que eu comprei, com 20 anos eu sonhava em comprar um carro. E eu vi o carro e eu me apropriava dele. Eu olhava e falava assim, gente, é meu carro. Aí eu chegava no shopping, tinha um carro parado, eu falava assim, pode entrar. Nem era o meu carro, claro, né? E aí, esse ano eu comprei esse carro. Aquele que você sempre quis. Aquele que eu sempre sonhei. E aí a minha constância valeu a pena. O acreditar no meu negócio valeu a pena. O confiar que a gente podia valeu a pena. Não desistir nos momentos difíceis valeu a pena. Hoje eu posso olhar uma escola que eu quero colocar a minha filha e falar assim, não tem condições de pagar. Então vale a pena. Então, todas as vezes que a gente olhar para o nosso negócio, que a gente pensar em desistir, ou que as coisas estiverem difíceis, a gente precisa olhar para que vai valer a pena de prosseguir, de ser constante. Olha, acredita, confia, faz. Sai da caixa, arrisca. Eu falo, coloca todos os seus planos no papel, mesmo que eles sejam uma viagem. E depois você aperfeiçoa. Mas não deixa de colocar. Tem que estar anotado em algum lugar, né? Tem que estar anotado. E aí depois ele tem que sair do campo do sonho. Porque tem um monte de coisa que fica só no campo do sonho. Mas o primeiro passo é esse. Tem a gente, no processo de coaching, a gente trabalha, né? Como que a gente vai prosperar? Tem uma roda da prosperidade que eu faço com todos os meus clientes. E a roda da prosperidade é autoconhecimento, planejamento, ação e agradecimento. Ser grato. Então, a gente precisa fazer para todo o processo, para tudo que a gente vai começar, mesmo que seja um projeto pequeno, primeiro eu preciso entender as minhas limitações, os riscos que eu estou correndo e o que eu posso fazer para lidar com os meus medos. Depois eu vou lá e me planejo. O que eu posso fazer para isso aqui dar certo? E depois eu ajo. Agora tem um monte de gente que vai para o agir primeiro, muito menos agradece, e se conhecer e o planejar fica para depois. Você disse isso, né? Que você se depara muito com esse tipo de pessoas. Então é essencial que a gente faça esse processo de rodar essa roda da prosperidade, porque é isso que vai te fazer próspero. Planejamento elimina riscos. Sim. Não que você não vá correr riscos, mas ele elimina grande parte dos riscos que você tem. Ou, no mínimo, se conscientiza de qual risco você está aqui. Exatamente, te conscientiza, porque a gente precisa entender que tem coisas que são inevitáveis. Tem, por exemplo, um cliente te dizer não. A gente trabalha com funil de vendas. Sim. Tá, mas e aí? Qual que é a proporção? A gente precisa ter conhecimento e clareza. A ação precisa trazer, tem que vir com clareza. Eu preciso saber meus resultados, eu preciso saber como que está sendo, as coisas estão acontecendo, eu preciso saber quem não está fazendo, como eu devo agir com cada pessoa, o que eu posso fazer aqui com tudo que me acontece e que depende só de mim, sempre. E é isso que a gente tem feito lá. Sensacional, Manu. Nossa, assim, se eu pudesse ficar o dia todo aqui só te escutando. Né? Porque eu vejo que é de muita valia isso, assim. E a gente precisa estar nos conscientizando disso, porque o dia a dia muitas das vezes vai nos tomando e a gente esquece de olhar para nós, esquece de talvez olhar para o planejamento que talvez eu até fiz, ou esqueço de te dar o tempo para fazer o planejamento e realmente a gente acaba pecando ali e talvez não conseguindo alcançar os nossos objetivos por falta de fazer o que deve ser feito. Exatamente. O arroz com feijão. Perfeito. O problema é que a gente quer inovar demais e o arroz com feijão fica para depois. Plano de ação sem follow-up não é plano de ação. Você precisa fazer um follow-up e falar assim, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está dando certo, o que não está dando. Porque ter ele lá anotado também e não conferir... Não adianta nada, né? Não adianta nada. Sensacional. Vanusa, agora a gente chega no momento aqui do CNPJ Cast, que é o momento de dicas. Eu sei que para quem está nos acompanhando já teve uma porção de dicas aqui. Mas se fosse você talvez colocar ali as três principais dicas que eu poderia dar para alguém, né? A maioria das pessoas que nos acompanham aqui são, né, empreendedores ou pessoas que querem empreender, né? O que você deixaria ali de três principais dicas ali da marca? A primeira dica é investir em conhecimento. Perfeito. Quando eu falo conhecimento, não só conhecimento técnico, mas autoconhecimento. Essa é a primeira dica. Eu acho que é essencial que a gente olhe para o nosso negócio. Tem gente que absorve um monte de conhecimento inútil. Uhum. O seu conhecimento precisa ser direcionado e intencional. Né? Eu preciso olhar para mim, entender as minhas limitações, romper os meus limites e trabalhar dentro daquilo das minhas possibilidades, dos músculos que eu tenho. E, principalmente, criar músculos com novos conhecimentos técnicos. Então, esse é o primeiro ponto.
Em segundo lugar, eu acho que você, né, redundante, mas eu tenho que falar, planejamento. Planejamento é essencial. Se você não se planeja, se você, como eu disse, se você não tem ideia, se você não pega as suas ideias e deixa elas saírem de você, se você se limitar muito, você não vai sair do lugar, você não vai ter diferencial, as pessoas não vão ver, confia nos seus... E eu acho que em terceiro é confiar nos seus conhecimentos empíricos, naquilo que está dentro de você, que é só seu, na sua identidade, fortalecer a sua autoimagem, entender que você é capaz, porque tem um monte de gente tentando copiar todo mundo. Só que quando você consegue identificar sua autenticidade e aplicar isso no seu negócio, não tem jeito de não dar certo. Não tem jeito. Aí você realmente fica único, né? Sim. E as pessoas vão se conectar com você. E não com a cópia de outras pessoas. Seja você, do jeito que você todo mundo está fazendo. Exatamente, porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal. Mas não quer dizer que isso vai funcionar para você, para o seu cliente. A não ser que você extraia aquilo, que pode ser interessante, e pegue o melhor de você e coloque como paixão naquilo ali que você está fazendo. Eu acho que são essas 3 dicas que eu acho que são essenciais. Autoconhecimento, planejamento e confiar em você, nos seus conhecimentos, naquilo que é a sua essência. Sensacional, sensacional. Acho que se você não anotou até agora, se você deixou de anotar, você está perdendo uma ótimas dicas. E eu concordo 100%. Acho que conhecimento realmente é fundamental para tudo que você vai fazer e é o conhecimento tanto seu, do seu momento, de como você está, se é aquilo mesmo, e também do conhecimento técnico, né? Vejo que planejar é essencial para qualquer coisa, desde uma viagem que você vai fazer, a um negócio que você vai fazer, ou um patrimônio que você quer adquirir. Vocês lá na imobiliária, que deve chegar um tanto de gente lá, quer comprar uma casa. Ah, você já tem um planejamento de quanto você quer, quanto que vai poder financiar, quanto tempo? Aumentado, cara. Não, só quer comprar casa, eu só quero comprar. Né? Então, planejar para fazer qualquer coisa é fundamental. E confiança, acreditar, né? Acho que isso daí realmente... Acho que as 3 dicas concordo 100%, acho que são realmente essenciais. E acho que uma coisa que também é interessante, e aí acho que você vai conseguir falar até com muito mais propriedade do que eu, é que é possível as pessoas buscarem ajuda para isso, né? Sim, sim. E muitas das vezes as pessoas ficam sentidas sem graça, preocupadas, né? Ou tem um certo preconceito, igual você mesmo disse ali, do coach e tal. Até para a gente caminhar para o nosso final, eu queria... O que as pessoas talvez precisam se conscientizar ou precisam fazer para buscar, né, essa ajuda, principalmente para o conhecimento de si mesmo? Sim. Eu recebi uma mensagem de uma cliente minha que é empresária. E ela me mandou uma mensagem muito emocionada, e foi muito, muito legal receber essa mensagem, porque eu me emocionei também. Ela falou uma coisa para mim assim: Vanusa, eu quero te agradecer, porque eu estou agora indo com a minha filha para levar ela no médico junto com meu marido. E é um dia de semana, no horário de trabalho, e eu jamais faria isso se não fosse por você. E as minhas coisas estão fluindo, a minha gerente está trabalhando, as minhas funcionárias continuam trabalhando, e eu consigo ter tranquilidade para fazer isso. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente coloca cada coisa em seu lugar, e a gente às vezes precisa de alguém para te ajudar a organizar a casa, as coisas vão fluir para você, o seu negócio vai continuar andando e, principalmente, a vida vai começar a fazer sentido. Então, por que eu acho que todo mundo deve investir em autoconhecimento? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então, se você quer se potencializar, você precisa se conhecer. Precisa. É uma necessidade se potencializar. E a gente só se potencializa quando a gente se torna autorresponsável. Quando a gente olha para as coisas e entende, eu posso fazer alguma coisa e eu estou fortalecido em mim mesmo para fazer isso acontecer. Então, para despertar esse desejo, é o desejo de se potencializar. Se você acha que você quer se potencializar, se você sente no seu coração esse desejo, se você está se sentindo numa caixinha ou um vaso que não te cabe mais, mas você não está sabendo para onde expandir ou qual vaso comprar, esse é o processo de autoconhecimento, o processo de coach, o processo de se conhecer, o processo de se entender. É claro, como eu digo, eu não sou psicóloga, eu sou coach. Então, muitas vezes, eu vou puxar a orelha de muita gente. Uma das primeiras coisas que eu falo é, olha, deixa eu te falar uma coisa. Algumas coisas que eu vou te falar aqui vão te causar incômodo, mas você não pode desistir. Vai ter dia que você vai sair daqui de uma reunião, você vai falar assim, eu odeio a Vanusa. Mas depois você vai voltar a me amar.
Porque você vai refletir sobre aquilo. Porque eu preciso te tirar da zona de conforto. Às vezes a gente não enxerga. Hoje uma cliente minha falou assim, Vanusa, tem coisas que você me fala sobre mim que eu não conhecia. Então, muitas vezes eu falo, eu super me conheço. Quando você vem aqui e fala alguma coisa para mim, eu falo, nossa, eu não me conheço. Eu preciso da Vanusa. Né? Eu recebi uma cliente minha que ela me mandou uma mensagem falando assim, Vanusa, depois que eu fui reconhecer o tanto que eu evolui. Parei para pensar hoje e falei, meu Deus. E ela ficou muito emocionada. Ela falou, meu Deus, como que as coisas estão fluindo. Só que você precisa ver valor em melhorar a si mesmo. Acho que essa é a dica, acho que é mais importante. Nossa, perfeito. Mais uma pra você anotar aí no papelzinho. Se você não pegou o papel no início, você volta, assiste tudo de novo pra você anotar todas as dicas. Então, nós caminhando pro nosso final aqui, né, eu queria que você deixasse uma consideração final, como que as pessoas que gostaram desse bate-papo conseguem te encontrar, né, aprender mais com você, te conhecer melhor. Então, meu Instagram é Vanusa Rodrigues Treinadora. Por favor, todos me sigam lá para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu atendo via link de WhatsApp, tem uma fila de espera também lá, onde vocês podem entrar em contato comigo. E hoje também através da nossa imobiliária, né? Da Imóvel Consultoria, para vocês conhecerem também o nosso trabalho. A nossa missão é realizar sonhos, a gente leva sonho a sério. Muito mais do que o imóvel, a gente leva o sonho a sério, a gente entende a necessidade do cliente, a gente trabalha de forma personalizada e essa é a nossa ideia, porque eu trabalho com pessoas, então quando eu olho o outro como outro, que isso para mim é empatia e não se colocar no lugar do outro, porque para mim se colocar no lugar do outro é impossível. Os sapatos são diferentes? Exatamente, os sapatos são diferentes, mas todo mundo carrega uma história, isso é comum a todos, então quando eu respeito a história do outro faz toda a diferença. Então, na Imóvel Consultoria, a gente trabalha com gente, né? Não com vendas. Então, me conheçam no meu trabalho, lá no meu Instagram, no Instagram da Imobiliária, e espero ter feito a diferença, como você mesmo disse. Se uma pessoa foi impactada ou entendeu a importância de se cuidar através desse podcast, minha missão já está cumprida. Não, e se você for uma dessas, não deixa de comentar aí embaixo, né? Que vai nos ajudar muito. E que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar que a gente responde também. Vanusa, eu quero te agradecer muito. Para mim foi uma honra, foi um prazer te receber aqui, ter trocado essa ideia, esse bate-papo, né? Me aprendi muito, de verdade. Acho que esse foi um dos podcasts que eu fiquei mais escutando. Estava aqui assim, nossa, podia durar até muito mais tempo, né? Mas quero te agradecer mesmo, né? Foi uma honra, um prazer, né? Poder estar aqui, né? Com esse bate-papo aqui com você. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também vão gostar demais desse podcast. Uma honra para mim. Eu que agradeço o convite, de verdade. E depois nós vamos ter outros aí, nós vamos conversar sobre mais coisas. Ótimo. Gente, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, né? E não deixe de curtir, compartilhar, encaminhe para as pessoas ali que você acha que precisa de escutar aqui esse bate-papo, que queira empreender, que estão se desenvolvendo, né? Que a gente está aqui sempre para contribuir, ajudar, né? E a gente faz isso com muito, mas muito carinho mesmo. Então, muito obrigado e até o próximo CNPJ Cast, o podcast da CNPJ. Valeu!